Pare e pense sobre 20 anos atrás. Você consegue se lembrar de cada detalhe? Certas memórias se destacam, enquanto outras ficam confusas no fundo. Por exemplo, as chances são pequenas de que você se lembre da refeição exata que comeu no jantar em um dia aleatório, como na sexta-feira, 13 de agosto de 2010, a menos que um evento extraordinário o tenha tornado inesquecível. Da mesma forma, o nosso planeta, um venerável corpo celeste com 4 bilhões e 500 milhões de anos, esconde os seus próprios mistérios. Tendo perdido bilhões de anos do seu registro geológico, que é considerado que praticamente quase um quarto de toda a sua história simplesmente desapareceu no ar. Por quê? Como? Essas questões nos convidam a embarcar em uma jornada sem precedentes no tempo, nos aventurando mais fundo nos anais sombrios da história do que jamais ousamos antes. Hoje, em Histórias UOL, iremos desvendar o enigma da era perdida da Terra, explorando os recessos sombrios do passado do nosso planeta. Tempo profundo. À medida que nos aprofundamos na discussão, navegamos por escalas de tempo que não são apenas vastas, mas colossais, paralelas à enorme magnitude das forças destrutivas em ação. Estes elementos combinados podem muito bem lançar luz sobre a enigmática lacuna que abrange bilhões de anos na história da Terra. O que é o tempo profundo? E como interferimos nisso hoje de formas características do Antropoceno? Na história da ciência, o tempo profundo é uma descoberta relativamente recente. Geralmente, o que entendemos por tempo profundo é o tempo geológico ou tempo cósmico, ou seja, bilhões de anos. Os astrônomos estimam que o Big Bang aconteceu há cerca de quase 14 bilhões de anos e que a Terra se formou há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Este é um momento muito profundo. Em contraste, de acordo com as visões de mundo cristãs tradicionais, por exemplo, Deus criou o mundo, as plantas, os animais e os seres humanos que nele vivem há apenas alguns milhares de anos. Ainda existem fundamentalistas religiosos que defendem esta crença hoje. A cosmologia e a geologia científicas dos séculos XIX e XX derrubaram essas opiniões. A ciência moderna historicizou a natureza. Tudo começou com a história da Terra. Com as eras glaciais que precederam o aquecimento do Holoceno, os cientistas do século XIX começaram a reconhecer que o clima da Terra tinha mudado muitas vezes, e de forma bastante dramática desde que o planeta se formou no nosso sistema solar. A teoria da evolução introduzida por Charles Darwin significou que a vida na Terra também tem uma história. As espécies vegetais e animais não são imutáveis para sempre. Em vez disso, a maioria das plantas e animais que existiram na Terra no passado morreram ou evoluíram para algo diferente. O tempo profundo é a chave para a compreensão de tais processos evolutivos e geológicos. O tempo deles é diferente dos processos que vivenciamos na sociedade humana. Eles operam em uma escala de tempo totalmente diferente. Por exemplo, a esperança média de vida humana ainda está abaixo dos 100 anos. A memória cultural das tradições orais estende-se por 2 a 3 gerações, embora alguns elementos de tal tradição possam ser significativamente mais profundos do que isso. Consideremos que a essência fugaz da existência no nosso planeta de 99,9% de todas as formas de vida que alguma vez prosperaram na Terra estão agora extintas. A história registrou 5 eventos catastróficos de extinção em massa, com o evento de extinção Permiano-Triássico destacando-se como o mais devastador da história. Ocorrendo há aproximadamente 250 milhões de anos, destruiu quase 95% da vida marinha e 70% das espécies terrestres. Acredita-se que o principal responsável nesta dramática perda de biodiversidade sejam as erupções vulcânicas na Sibéria, que ao longo dos séculos expeliram mais de 3 milhões de quilômetros cúbicos de cinzas para o céu. Além disso, uma floresta tropical foi incinerada, mergulhando o mundo no caos e ficando à beira de um evento de extinção ainda mais catastrófico.
Isso nos mostra que os segredos desses episódios dramáticos da história da Terra podem muito bem estar enterrados nas camadas rochosas do nosso planeta. Rochas estranhas. Os geólogos desvendam as épocas da história da Terra através das camadas de sedimentos acumuladas desde o início da sedimentação. Este processo, impulsionado pela erosão e compactação, cria estratos distintos dentro da crosta terrestre, com cada tipo de rocha narrando um capítulo único do passado do planeta. No entanto, em 1787, o geólogo James Hutton fez uma observação inovadora perto de Siccar Point, na Escócia. Hutton podia acreditar na renovação perpétua por causa de uma conclusão que percebeu: o granito é uma rocha ígnea. A Terra possuía 3 tipos diferentes de rochas. Rochas ígneas, que são formadas a partir de rochas derretidas, como magma ou lava. As rochas sedimentares, que abrigam fósseis e são decompostas pelo vento ou pela água em sedimentos que mais tarde se solidificam. E as rochas metamórficas, que podem ter começado como rochas ígneas ou sedimentares, mas o calor ou a pressão extremos as transformaram em algo diferente. Nas rochas da Escócia, Hutton encontrou dedos de granito que penetravam bem nas rochas sedimentares e viu isso como evidência de fogo e calor subterrâneos. Ele supôs que o núcleo do planeta poderia produzir novas rochas, compensando a ação da erosão. Ele também encontrou camadas de rochas sedimentares bem depositadas, arenito vermelho, sobrepostas a camadas rochosas quase verticais. As camadas inferiores de rocha, concluiu ele, devem ter sido depositadas há muito tempo e depois reviradas. Nessas discordâncias entre as camadas rochosas, Hutton viu evidências de vastas extensões de tempo na história da Terra. Não é tão conhecido que suas afirmações sobre a idade da Terra não fossem apoiadas por fortes evidências empíricas da época. Ele propôs sua teoria da Terra 2 anos antes de perceber uma inconformidade. Essa descoberta, conhecida como inconformidade de Hutton, marcou o início de uma série de descobertas semelhantes, cada uma mais desconcertante que a anterior. A grande inconformidade. Uma omissão em particular tem intrigado os cientistas há mais de um século. Em 1869, em meio ao fascínio indomado do Velho Oeste, o geólogo americano John Wesley Powell embarcou em uma expedição ousada que gravaria seu nome nos anais da história. Aventurando-se profundamente no coração do Grand Canyon, Powell e sua equipe navegaram pelo perigoso Rio Colorado durante 3 meses, descobrindo mistérios que estavam escondidos há milênios. Entre suas descobertas notáveis estava um fenômeno geológico impressionante, agora conhecido como a Grande Inconformidade. Esta anomalia apresentou uma lacuna impressionante no registro geológico da Terra, onde rochas mais antigas, inclinadas e erodidas se encontravam sob camadas sedimentares mais jovens. Os estratos verticais, que remontam ao período cambriano, há cerca de 525 milhões de anos, contrastavam fortemente com as formações horizontais da era pré-cambriana, com uma idade inspiradora de 1 bilhão e 700 milhões de anos, revelando uma lacuna surpreendente de mais 1 bilhão e 200 milhões de anos de geologia perdida. Depois passou a ser conhecido de Grande Inconformidade de Powell, em homenagem ao seu descobridor. Este fenômeno destacou um grande capítulo de geologia perdida, abrangendo o antigo núcleo da América do Norte ou Laurentia, que era o antigo núcleo do continente. Mas a intriga não parou por aí. Inconformidades semelhantes foram descobertas em todo o mundo na mesma época. A lacuna Mount Isa Gap, na Austrália, com 1 bilhão e 600 milhões de anos, até a Bacia do Paraná, no Brasil, ecoaram esta lacuna enigmática, com cada uma revelando as suas próprias histórias das épocas ocultas da Terra. Atualmente não existe uma explicação amplamente aceita para a grande inconformidade entre os geocientistas. Existem hipóteses que foram propostas. É bastante aceitável que haja uma combinação de mais de um evento que juntos podem ter causado uma aparência tão extensa.
Um exemplo é um grande evento de glaciação que ocorreu durante o Neoproterozoico, começando há cerca de 720 milhões de anos. Foi também quando ocorreu um evento de glaciação significativo conhecido como Terra Bola de Neve, que iremos abordar no próximo tópico. A Terra Bola de Neve cobriu quase todo o planeta com gelo. As áreas que sofreram glaciação foram aproximadamente aquelas onde hoje se localizam a Grande Inconformidade. Quando as geleiras se movem, elas arrastam e corroem os sedimentos da rocha subjacente. Isso explicaria como uma grande seção de rocha foi retirada de áreas extensas na mesma época. A Grande Inconformidade não é apenas uma prova do espírito pioneiro de Powell. É uma janela para o mistério profundo e revelador do passado do nosso planeta, convidando-nos a refletir sobre as vastas épocas do tempo capturadas entre camadas de pedra. Terra, bola de neve. Imagine a Terra, o nosso planeta vibrante, envolto numa camada de gelo tão espessa que se transformou numa esfera branca brilhante suspensa no espaço. Esta não é uma cena de uma história de ficção científica, mas uma espiada em um capítulo crucial da história do nosso planeta, conhecido como a teoria da Terra Bola de Neve. Há cerca de 650 milhões de anos, durante um período tão frio que o termo Idade do Gelo mal faz justiça, as camadas de gelo e os glaciares começaram o seu avanço implacável a partir dos polos, acabando por engolir a Terra em gelo com quilômetros de espessura. Este fenômeno foi tão extremo que, vista do espaço, a Terra teria parecido uma esfera imaculada coberta de neve. As enormes camadas de gelo exerciam um poder erosivo de magnitude inimaginável, vasculhando a superfície da Terra à medida que se moviam através dos continentes. Estima-se que a força exercida por estes gigantes gelados destruiu de 3 a 5 quilômetros da crosta do planeta, remodelando a própria face da Terra. Acredita-se que este período de intensa glaciação, conhecido como período criogeniano, tenha desempenhado um papel crítico no apagamento de vastas áreas da história geológica. A incansável trituração do gelo ao longo dos tempos pode ser responsável por lacunas significativas no registro geológico, com incontáveis eras do passado da Terra varridas e depositadas nas profundezas abissais de oceanos antigos. Os proponentes da hipótese argumentam que ela explica melhor os depósitos sedimentares tipicamente considerados de origem glacial em paleolatitudes tropicais e outras características enigmáticas no registro geológico. Os oponentes da hipótese contestam a evidência geológica da glaciação global e a previsão geofísica de um oceano coberto de gelo ou lama, e enfatizam a dificuldade de escapar de uma condição completamente congelada. Permanecem uma série de questões sem resposta, incluindo se a Terra era uma bola de neve completa ou uma bola de lama, com uma fina faixa equatorial de água aberta. A hipótese da Terra Bola de Neve não só desafia a nossa compreensão do passado climático da Terra, mas também destaca a resiliência do planeta. Emergindo desta teoria, a vida na Terra adaptou-se e evoluiu, preparando o cenário para a rica diversidade de organismos que habitam o mundo hoje. A explosão cambriana. Imagine o nosso planeta, há bilhões de anos, à beira de uma mudança monumental. O fenômeno conhecido como explosão cambriana não foi apenas um mero evento, foi o início da vida complexa na Terra. Imagine a Terra, envolta em gelo, abrigando apenas as formas mais simples de vida. No entanto, abaixo da superfície, uma transformação estava se formando. A trituração das rochas, afundando nas profundezas do oceano, liberou uma abundância de minerais vitais. Esta infusão agiu como um fertilizante superalimentado para a escassa vida bacteriana que persistia perto de aberturas vulcânicas e outros locais semelhantes no abismo do oceano. Foi esta confluência única de circunstâncias que preparou o terreno para que a vida florescesse de uma forma nunca antes vista. Antes desse período, a vida era, na melhor das hipóteses, rudimentar. Bactérias e pequenos organismos multicelulares que mal ultrapassavam alguns centímetros.
No entanto, o período Cambriano marcou um ponto de viragem crucial. Foi como se a própria vida aproveitasse a oportunidade, explodindo em diversidade e complexidade sob as ondas. À medida que a taxa de diversificação se acelerou posteriormente, a variedade da vida tornou-se muito mais complexa e começou a assemelhar-se à de hoje. Quase todos os filos animais atuais apareceram durante este período, incluindo os primeiros cordados. O que mais surgiu nesse período? A resposta está na complexa variedade de vida que começou a se criar no fundo do mar. A explosão cambriana não foi apenas um capítulo da história do nosso planeta. Foi o momento em que a vida na Terra começou a sonhar em cores vivas e formas diversas. A descoberta de várias inconformidades em todo o mundo levanta uma questão tentadora. Poderão ter existido numerosas espécies que viveram na Terra apenas para serem completamente apagadas do registro fóssil, deixando-nos alheios à sua existência? Um pesquisador, profundamente preocupado no estudo da grande inconformidade do Grand Canyon, propôs essa mesma ideia, embora suas teorias lutassem para obter aceitação. Antes de mergulhar mais fundo em sua hipótese, é crucial compreender a natureza da grande inconformidade. O termo grandes inconformidades pode ser mais apropriado, já que este fenômeno geológico não é consistente em todo o mundo. Sua presença ou ausência não indica necessariamente uma total falta de estratos ou fósseis pré-cambrianos. Em algumas regiões, a discordância é aparente, enquanto em outras, as camadas e fósseis pré-cambrianos permanecem intactos. Esta inconsistência realça o fato de existirem outras inconformidades, marcando diferentes épocas geológicas em todo o planeta. Por exemplo, uma discordância encontrada em Wyoming, nos Estados Unidos, remonta a 700 ou 800 milhões de anos atrás, anterior à camada superior da grande inconformidade do Grand Canyon. Entretanto, na África do Sul, as camadas de diamicitos são significativamente mais jovens, com uma camada superior datada de cerca de 250 milhões de anos atrás, mas sobrepõe-se a uma discordância que sugere uns impressionantes 700 milhões de anos de história perdida, provavelmente devido a um evento de glaciação diferente. Estes enigmas geológicos sublinham a complexidade da história da Terra e sugerem a vasta gama de formas de vida que podem ter prosperado e posteriormente desaparecido, deixando poucos vestígios para descobrirmos. Revisitando a noção de que uma porção significativa da vida pré-histórica desapareceu do registro fóssil durante o hipotético evento Terra-bola de neve, Charles Doolittle Walcott surge como uma figura central. Nascido em 1850 em New York Mills, Nova York, como muitos de seus antecessores, Walcott começou a estudar ciência desde cedo. Seu vale natal do rio Hudson era rico em xisto do Ordoviciano Médio, então ele explorou, observou e coletou os fósseis ao seu redor. Walcott teve um extenso trabalho sobre a grande inconformidade do Grand Canyon no final do século XIX e início do século XX. Ele não apenas consolidou seu lugar na ciência geológica, como também desafiou as visões predominantes sobre a explosão cambriana. Walcott especulou sobre a existência de formas de vida pré-cambrianas complexas que escaparam à fossilização. Embora a teoria da Terra-bola de neve ainda não tenha sido formulada, ela se alinha bem com a hipótese de Walcott. Apesar das contribuições de Walcott, as suas ideias sobre a vida pré-cambriana foram largamente rejeitadas. No entanto, as descobertas de fósseis pré-cambrianos em outros locais mantiveram vivo o debate. Estes organismos antigos, muitas vezes pequenos e semelhantes a vermes, carecem de equivalentes modernos, criando uma dúvida intrigante na linha do tempo evolutiva entre a vida pré-cambriana e a biodiversidade do período cambriano. Essa dúvida levanta questões intrigantes. Será que a grande inconformidade e a teoria da Terra-bola de neve podem oferecer pistas para preencher essa divisão evolutiva? Ou as respostas permanecerão obscurecidas pelas forças profundas e transformadoras que moldaram o nosso planeta?
Mergulhe no debate abaixo e compartilhe suas ideias sobre a importância da história nos processos evolutivos e teorias para explicar a evolução dos dias de hoje. Lembre-se que seu apoio é crucial para o crescimento do nosso canal. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.